dia, meu nome é Edna. E nós iremos falar sobre a redução da maioridade penal. Agora iremos passar para o repórter João. Não combater a criminalidade é realmente uma fraqueza do Estado, porque um adolescente que já pode dirigir e beber, ele pode responder legalmente pelos seus atos e ser preso. Não seguir isso dá margem à impunidade, porém só jogar nossos jovens em presídios não é a melhor solução, e é isso que vamos debater hoje. Nós iremos passar para o Arthur e para o Matheus. Boa tarde, meu nome é Matheus Nucci. Meu nome é Arthur e nós estamos representando um grupo do Colégio do ENIAC. Nós estamos aqui para fazer um trabalho sobre a redução da maioridade penal, entrevistando o mestre, Dr. Edson Belo, para saber a opinião dele. Então, queria que você se apresentasse primeiro. Olá, queridos, tudo bem? Parabéns por esse trabalho fundamental para todos nós. Meu nome é Edson Belo, eu sou advogado, professor universitário e tenho livros escritos sobre áreas do direito. E vamos aqui tentar esclarecer algumas dúvidas dos colegas que, de forma graciosa, nos visita aqui. É o seguinte, tendo em vista o sistema carcerário brasileiro, que não suporta, não tem estrutura suficiente para alojar tantas pessoas, tantos presos, eu queria saber se é uma boa alternativa colocar nossos jovens, numa idade cada vez mais tenra, dentro de presídios, ao invés de melhorar o sistema básico da educação. E a partir desse ponto, queria que você comentasse sobre esse dilema que causa muito polêmica na sociedade. E vai continuar ocasionando. Bom, eu tenho falado bastante a respeito desse tema. Dei aula de direito penal por vários anos e esse sempre foi um tema candente. Bom, de alguns tempos para cá, o que a gente percebe é que o menor ele tem estado mais em conflito com a lei. E aí a pergunta que não quer calar é: por qual razão isso acontece? Então, em direito penal, a gente tem como certo que ninguém nasce criminoso. E, nesse contexto, a convivência social é que permite que os jovens acabem delinquindo. O que a gente chama de prática de atos infracionais. O menor de idade, ele não pratica crime, ele pratica ato infracional, que é semelhante a um crime. De modo que esse conjunto nacional de infrações, ou de atos infracionais, tem se avolumado, sobretudo, ou em especial, pela negligência do Estado. Agora o Estado quer reduzir a idade, a maioridade penal, para 16 anos, segundo algumas propostas de congressistas, outros já falam em 14 anos, e aí a gente percebe o seguinte: a regredir desta forma, nós estaremos punindo, em algum tempo, a criança que está chutando a barriga da mãe. Então, quer dizer, essa não é a solução. E não é a solução porque o sistema carcerário, ou o sistema que nós temos, a Fundação Casa, a antiga FEBEM, está mais do que provado que não consegue recuperar, ainda que minimamente, os jovens. Que dirás, as prisões também não recupera os maiores. Prova disso são as estatísticas de reincidência, tanto para as pessoas maiores que estão presas, tanto para os menores que estão na Fundação Casa. Então, nesse contexto, essa ideia, ela é, acima de tudo, retrógrada, política, vai contra os interesses sociais e progressistas, e, sobretudo, demonstra que os nossos políticos não querem tratar do problema, porque a questão criminal, em criminologia, que é uma ciência, ela é eminentemente social. Então, vamos dar oportunidades aos jovens, aos adolescentes em geral, para que eles possam chegar ao mercado de trabalho, chegar às faculdades e aí competir em pé de igualdade com todos os outros jovens que têm tido oportunidades. Genial. Então, a gente vê aqui que colocar os jovens na cadeia pode ser cobrir o sol com a peneira, não vai resolver o problema, só vai adiar ele e a pessoa vai sair dali com certeza muito pior do que ela chegou. Ela rouba às vezes uma manteiga, uma coisa no mercado, porque ela está com fome, e sai de lá com a influência de psicopatas assassinos, junto com gente muito pior do que ela. E essa não é a solução, como ele bem falou agora, vocês prestaram atenção, que o jeito é investir na educação.
na base, na estrutura da pessoa, para ter um psicológico preparado para não cair na criminalização que a gente vê tanto crescente no Brasil. Só um detalhe ainda, aqui, que esse é um detalhe fundamental. Aliás, é um detalhe fundamental na essência da palavra, porque nós temos direitos fundamentais. O cidadão, o ser humano, ele é um ser universal, né? Os direitos fundamentais, os direitos humanos vigem no mundo, de modo que em qualquer lugar do mundo, pela juridicidade, né, da ONU, ou seja, pelos direitos humanos universais, nós devemos ter no mundo inteiro educação, saúde, segurança, etc. No nosso país, a nossa Constituição nos dá, dentre outros direitos fundamentais, 12 direitos fundamentais considerados básicos. Dentre eles, saúde, educação, segurança, transporte, trabalho, lazer, alimentação, seguridade social e outros. Então você fica a se perguntar, bom, quando você entrevista, e eu já tive e ainda tenho a oportunidade de defender adolescentes, né, em conflito com a lei, e perguntar a ele também, porque eu sou um pesquisador, quero saber as origens da delinquência. Então eu disse, olha, por qual razão você caiu? Por qual razão você chegou a essa situação? Ou seja, num outro contexto você pergunta aí. Então você percebe que, em regra, é por falta de oportunidade, oportunidade social, más influências, e que o Estado não se preparou e continua a não se preparar para dar assistência a todos esses jovens, para garantir, queridos, o mínimo que o Estado se comprometeu a dar a todos, principalmente aos jovens. Aí você se pergunta, no Brasil, quantos milhões de jovens estão sem alimentação básica, que é a alimentação que leva os jovens para a escola, principalmente as escolas públicas, estão sem estágios ou trabalhos que possam dar estágio, estão sem escolas com qualidade, ou seja, educação com qualidade e saúde. Então, se você não tem um básico, dificilmente você vai se tornar um cidadão em condições de disputar o mercado de trabalho com outros cidadãos que já nasceram em classe média alta. Aí a desigualdade social é alarmante. Recapitulando, então, um Estado que não suporta a família, que não provém dos direitos necessários para toda a família, que é alimentação básica, saúde e educação própria, a família não vai ter condição psicológica e estrutural para manter o jovem na sociedade. E ele, tendo essa dificuldade, em vista dessa situação, ele vai procurar empregos cada vez mais jovens e vai trabalhar onde aceitarem ele, certo? Isso. E aí isso vai gerar um problema recorrente. Porque Tem às vezes detalhe. muitos jovens eles recorrem até a criminalização para conseguir um sustento, qualquer tipo de sustento para a sua família. O tráfico de droga nas comunidades carentes, né, são, digamos assim, a principal linha, digamos assim, o meio mais fácil para esses jovens que estão nesse estado de hipossuficiência social. Assim, eu diria, como dizia o Betinho, o sociólogo Herbert de Souza, professor da Universidade Federal de Minas Gerais, é o seguinte: quando um jovem chega a perecer de fome, é porque o Estado lhe negou tudo. Mas eu quero trazer 2 dados rapidamente para vocês ainda. É o seguinte, se reduzirmos a maioridade penal, nós vamos colocar no sistema carcerário, pelo menos, em poucos anos, mais de 500 mil pessoas. Então significa, hoje nós temos no sistema carcerário de 620 mil a 650 mil presos adultos. E temos aí pelo menos mais 50 mil, mais ou menos, de jovens internados no Brasil todo. No Brasil. Ok. Se você reduzir de 16 para 18, você tem aí um universo de praticamente de 1,5 milhão a 2 milhões de jovens que estão nessa faixa etária e que poderiam delinquir, eventualmente.
e que se delinquirem, né, imediatamente vai para o sistema carcerário. Ou seja, em mais ou menos de 1 a 2 anos, nós teríamos mais de 1 milhão de pessoas encarceradas. Então veja o quanto, economicamente também, essa situação, o Brasil já não suporta o número de pessoas encarceradas, e se diminuir, isso vai aumentar assustadoramente. Belo, qual é a receita? A receita é cuidar dos jovens e dos adolescentes na base, com educação, saúde e, sobretudo, amor e carinho. Se nós não tivermos isso, né, e possibilitarmos que eles tenham educação, sinceramente, educação. E aí, vocês que estão fazendo esse brilhante trabalho, se interessando por esse tema que é fundamental para a nossa sociedade, também tem um papel de conscientizar e levar para todos os seus colegas ir além da própria faculdade, da própria escola, para dizer, olha, nós estamos aqui também para ajudarmos. De que forma? Puxa, podemos ajudar de muitas formas. Vocês podem montar núcleo de estudos com escolas públicas, tratar dessas discussões, e uma das grandes parcerias que hoje são feitas, né, no mundo afora, com escolas particulares, né, parcerias entre escolas particulares e escolas públicas. Vocês precisam fazer essa integração, né, aproximar, porque na realidade, queridos, nós vivemos em um universo diferente. E os universos, quando eles não têm a mesma sinergia, eles se chocam. E alguém acaba sendo, digamos assim, mais vitimado ou menos vitimado. De modo que vocês precisam sim levar adiante esse trabalho. Tá? Então fica aqui o meu parabéns para todos vocês e também para a instituição por instituir esse estudo e essa pesquisa extra sala de aula. Então, muito obrigado pela palestra aqui, né? É uma opinião muito importante para a gente, para o nosso trabalho, e é isso. A gente queria concluir agradecendo mesmo. Muito obrigado pela Estamos à disposição. Ok? Beleza. Por hoje é só isso. Tenha um bom dia.